tem um tempinho que a gente não conversa sobre os contos de Machado de Assis. Dia 21 de junho é o dia do aniversário do nosso Machadinho. Eu dei um tempinho realmente porque eu acabei desviando minha atenção a outras histórias, tá? Mas devagarzinho a gente vai continuando a conversar sobre os contos de Machado, né? A gente já conversou sobre 28 contos e olha quantos temas Machado acabou colocando nas suas histórias curtas, que na minha opinião até agora, nossa, fica muito acima dos romances. E olha que os romances deles são consagrados, né? Mas os contos estão, na minha opinião, assim, um patamar. São muitas análises que a gente pode fazer sobre eles, né? Então a gente já passou por religião, a gente já passou pelo tema. O Machado gosta muito desse tema de relacionamento amoroso, então a gente já fez assim meio que uma curva 360 graus, então ponto de vista feminino, antes do casamento, ponto de vista masculino antes do casamento, promessas amorosas, os olhares, a sedução, os auto-enganos. Outra coisa que Machado gosta é o ciúme, esse acho que a gente já sabe, né? Na escola a gente aprende toda essa coisa lá de Bentinho e Capitu e o ciúme. Então Machado olha também os dois lados, feminino e masculino, tudo isso já passou aqui pelo canal, já passou tema sobre como que a religião era vista no Brasil, além da religião cristã. E as outras, como elas eram vistas? Um conto que a gente conversou mais recente, assim, se vocês procurarem aqui, é sobre a maldade. Olha, a maldade humana, o gozo com o crime. Gente, isso não soa tão real aqui pra vocês? Assim, esse gozo de conhecer detalhes sobre práticas criminosas, sobre o próprio assassino. Essa vontade de conhecer detalhes sobre a vida de assassinos cruéis, a causa secreta. E o que dizer do tema do racismo, né? A gente tem o racismo daquele não lugar, aquele racismo entre as pessoas que trabalhavam dentro dessa coisa do comércio e de toda a vigilância em relação aos negros também, toda a negação da cor da pele, tudo isso aí passeando nos temas de Machado, a gênese da Bíblia, né? E agora vamos falar de cultura e música, cultura erudita e cultura popular. Vocês viram aí no título, né? A gente vai falar sobre um homem célebre que eu li nesse segundo volume aqui daquele box que tem os contos de Machado, todos os contos de Machado de Assis, tá? Um homem célebre foi um conto assim que me surpreendeu pela temática. Eu não sabia que Machado chegaria a esse ponto de tratar como nós vemos o gosto cultural das pessoas. Vamos pensar aqui, no caso do conto, em música, porque a gente vai acompanhar o senhor Pestana. Ele teve um ensinamento, ele aprendeu tecnicamente, assim, teve os professores, os melhores professores de música, professores renomadíssimos, e ele aprendeu a tocar maravilhosamente bem, e toda a sua construção teórica musical é música clássica. E o sonho dele é poder compor uma música e ficar reconhecido, na verdade é a profissão dele. Só que Pestana, na verdade, a gente vai acompanhar como é o processo criativo dele aí, tentando compor essa música. Ele se esforça, ele fica horas, ele escuta muita coisa maravilhosa, erudita aí, mas a inspiração não vem. O que ele acaba tendo de forma muito simples, ele consegue sem muita dificuldade, é criar polca. Vocês sabem o que é polca? Bom, vocês já sabem que Machado não é de ficar explicando didaticamente as coisas, né? Então a gente vai perceber que a polca é um estilo, assim, eu tive que ir pro Google para procurar mais ou menos o que era. De teoria, né? E você pode pesquisar aí no Google também. Mas no próprio conto já dá para perceber que é um estilo que está sendo tocado e dançado
em muitos bailes, assim, em muitos locais, quando o Pestana vai andando, inclusive nas ruas. Ele escuta as suas composições, que são um sucesso. Ele tem uma habilidade muito boa para fazer essas músicas, e essas músicas se popularizaram. E são dançadas por algumas percepções aí do Pestana, né? Fica parecendo que essas músicas, elas são vistas, elas são dançadas de um jeito assim mais íntimo, talvez, aí entre as pessoas, né, que estão dançando. E fica também sendo dançadas muito por negros e mestiços, né? O que nos leva a pensar, e isso fica também induzido no conto pelo próprio dilema de Pestana, de ele não quer deixar público que é ele que está fazendo a composição dessas polcas, porque é um gênero musical inferior. Olha, Machadinho aqui comentando a nossa cultura brasileira. O que acontece? Quando eu falo aqui no canal, né, que a Rússia lê histórias dos escritores russos, Tolstói, Dostoiévski, que seja Chekhov, Turgenev, pegar essa época do século XIX na Rússia, a gente vai encontrar muitos diálogos com a gente aqui no Brasil, porque a Rússia passou por uma espécie de algumas situações históricas muito análogas. Uma das coisas que a gente vai perceber, eu me lembro que isso tem no Ana Karenina do Tolstói, mas eu me lembro de ter visto em outros livros também, mas eu não tô lembrando se foi do Chekhov. O que acontece? A área de Petersburgo e Moscou são, de certa forma, assim, Moscou, a sociedade ficou mais dentro da tradição da cultura russa, assim, com uma certa resistência de absorver culturas de fora. Já Petersburgo tem toda a história do Pedro, que funda e ele constrói essa cidade. Depois eu quero até ler a biografia do Pedro, que fala muito sobre essa criação de Petersburgo, e que essa sociedade, de certa forma, quer contrapor a tradicional, achando que existe um requinte maior, uma sofisticação maior em absorver a cultura francesa. Inclusive, nesses livros, o Ana Karenina com certeza tem palavras em francês que são absorvidas na língua natural, ali na conversa com as pessoas. E a gente teve isso, né? A gente tem o toilette, a gente tem o menu, que é o cardápio. E se a gente vasculhar na nossa cultura, aconteceu algo semelhante. Machado está denunciando, fazendo a crítica assim, meio que mordaz, né, que ele gosta disso aí. Ele está dizendo, olha, o clássico, né, a cultura europeia chegou aqui no Brasil e era essa cultura que era uma cultura superior, era uma cultura elitizada. Então, de certa forma, a colocação de pessoas que ouviam música clássica estavam no nível, né, superior, também com essa visão de ser superior a uma cultura popular, ao samba, outras, quer dizer, do século XIX eu não sei se surgiu o samba, mas eu digo que todos esses gêneros musicais que foram surgindo nas classes populares foram ditos como inferiores, o que depois, só uma curiosidade, tá? A gente conversou aqui de um ensaio do Tolstói, acho que posso chamar assim, que se chama O que é Arte, e tem um vídeo pra gente discutir essa coisa de autoria e como que o Tolstói via também isso criticamente, de achar que uma arte popular, uma dança, uma manifestação popular estava muito longe de ser arte, diferente de uma pintura europeia, né, que viesse ali desse centro ocidental da Europa. Isso não, isso é uma arte, e isso tem uma qualificação superior. E esse conto de Machado de Assis é uma provocação com relação a isso, mas tem mais assunto pra gente conversar. Existe uma vertente aqui do Homem Célebre que a gente pode pensar sob o ponto de vista psicológico, que é a questão da aptidão, da inspiração misturada com o talento. Porque olha só, o que eu tenho talento, isso também vai pro futebol. Eu já vi uma discussão dessa no futebol, em que assim, o que faz alguém ter talento e conseguir desenvolver uma atividade? Ela já vem dentro da gente
ou ela precisa de esforço e treino? E eu acho que tem aí uma mistura das duas, né? Isso às vezes acaba em algumas profissões, isso tá, por exemplo, na arte, como é o caso aqui na música, o futebol, já vi essa discussão em que você tem, mas tudo bem que essa pessoa treina muito, né? Falam muito, por exemplo, o Cristiano Ronaldo e o Messi. O Cristiano Ronaldo, ele é meio que a prova do treino, né? O que ele conseguiu de habilidade técnica vem muito do treino, inclusive até de forma obsessiva e exaustiva. O Messi passa pelo treino, óbvio, mas assim, os especialistas falam muito de uma habilidade, de um talento que já vem dele, e o treino só potencializa isso. Veja, Pestana, o que ele deseja não está muito dentro do talento. É o que a gente infere do conto. Quero saber de você que leu o conto sua opinião. O que ele deseja é compor a música clássica. E o esforço que ele faz e não consegue. Eu acho que vibrou porque eu bati na mesa. Ele faz um esforço que a gente até fica, nossa, que tormento, para ver se ele consegue. E é o que ele quer. Mas o talento dele, eu acho que acaba, se a gente puder dizer que a opinião de Machado tá muito na linha de que precisa ter algo nato em si para se desenvolver criativamente algo. Porque por mais esforço, a gente vê que ele estuda muito, ele se esforça muito, mas o que vem de forma tranquila e fácil são as composições de polka, que são amplamente dançadas e curtidas pelas pessoas, né? Eu gosto de pensar muito nessa tríade pra gente pensar naquilo que a gente faz profissionalmente ou até por gosto, né? Que a gente precisa de inspiração, trabalho e talento, né? A gente tem que ter esse tripé. É um tripé, porque se um não tiver, eu acho que fica capenga. O que eu questiono é que, quem sou eu questionando Machadinho? Meu boy. O que eu questiono é que parece que tem uma relevância talvez muito grande aqui para o talento, como se a importância maior tivesse mesmo mais aí dele ser um gênio no âmbito do talento, dele ter essa vocação pro clássico. Eu acho que ele conseguiria fazer a música clássica. Claro que a gente também não sabe, aqui eu tô elocubrando, né? Se na prática ele não gostava da polca, mas em termos de cultura, ele não poderia, e como a formação dele foi clássica, ele não poderia assumir que gosta da polca. Seria alguém que escute muito o Vivaldi ou o Mozart, e tenha aprendido muito música, sob o ponto de vista teórico, mas quando houve um batidão do funk, eu vou puxar pra minha sardinha, quando houve um batuque de samba reggae, não consegue ficar parado, sabe? É um pouco isso. E é isso, gente. Mais pra frente a gente continua conversando de contos de Machado de Assis. Eu tô dando um tempinho mais vendo outras coisas, porque eu tô nesse ânimo com outras coisas, mas em breve a gente volta assim a falar mais de contos de Machado, tá? Deixa aqui seu comentário que eu vou adorar, e até o próximo vídeo.